Na parte de quinta-feira, Emanuel, Deus conosco. Deus conosco, Jesus Cristo, o Deus Filho, se tornou membro da família humana. E esse é o significado do nome Emanuel, Deus conosco. Como explicar a alguém que não é cristão o caráter de Deus? A melhor resposta, sem dúvida, é Jesus. Olhando para Jesus, você está vendo a revelação do Pai, do Deus Pai. A Bíblia ensina que ele não apenas reflete a imagem de Deus, mas também o revela. Vários textos apresentam essa verdade e talvez o mais direto seja João, capítulo 14 e o verso 9. Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 9. Aqui diz: Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Jesus Cristo veio para revelar o Pai. Se queremos entender como Deus é, devemos olhar para Jesus. Suas palavras, suas ações, seu modo de ser, a maneira como ele tratava as pessoas, seu imenso amor pela humanidade, tudo foi revelado, revelando o caráter santo, bondoso e misericordioso do Deus Pai. Ele é a revelação. Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, revela o amor de Deus. Quando Jesus pediu para não beber do cálice da morte, o Pai não atendeu o pedido de Jesus, porque a missão de Jesus era beber o cálice da morte, morrendo por você e ressuscitando por você. Por isso, a morte e a ressurreição de Jesus, elas são uma revelação do amor do Pai. O amor e o cuidado do Pai se manifestam em seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia apresenta 4 perspectivas sobre Cristo, dando-nos uma visão mais completa de quem Ele é. No Evangelho de Mateus, escrito por um judeu, para os judeus, vemos Jesus como o Messias esperado, que veio cumprir o que o Antigo Testamento havia prometido. Esta é a mensagem do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos, encontramos Jesus em sua vida ativa de serviço e sacrifício, atento às necessidades humanas e totalmente submisso à vontade do Pai. E no Evangelho de Lucas, descobrimos como Jesus se sentia com sua compaixão, com sua humanidade. Por meio desse Evangelho de Lucas, encontramos a fidelidade do relato. E no Evangelho de João, contemplamos o Filho de Deus encarnado e somos convidados a crer que Jesus é quem disse ser, para que a nossa vida espiritual seja renovada. O Evangelho de João inicia mostrando Jesus como Deus e Deus Criador, que se tornou carne e habitou entre nós. Embora os 4 evangelistas descrevam a vida de Jesus, eles não dizem as coisas exatamente no mesmo estilo. Cada um dos evangelistas traz uma experiência sua própria, e essa diversidade amplia e aprofunda o conhecimento que vem satisfazer as necessidades dos diferentes tipos de intelecto. Quando você estuda os 4 evangelhos, você tem uma compreensão ampla e plena do caráter de Jesus Cristo, do caráter do Deus encarnado. Porque aquilo que Mateus não falou, Lucas acrescenta. Aquilo que Mateus ou Marcos ou Lucas não especificaram, não falaram, João dá os detalhes. Meu querido irmão, os 4 evangelhos se complementam. Em Mateus capítulo 1, verso 23, por exemplo, Jesus recebeu um nome específico, Emanuel. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1 e o verso 23. Aqui diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Jesus recebeu esse nome específico. Por que isso é tão importante para compreendermos o caráter de Deus? Deus não está distante, Deus está perto, vivendo entre nós. Ele veio habitar entre nós. Como no Antigo Testamento ele habitava com o povo de Israel através do santuário, Êxodo 25, verso 8 diz: e me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio deles.
Mas no Novo Testamento, Jesus veio habitar pessoalmente, Deus veio habitar pessoalmente através de Jesus Cristo, Deus Filho, o Deus encarnado, se tornou um de nós. Vamos ler também Mateus capítulo 28 e o verso 20. Não somente Jesus viveu aqui na terra 33 anos, vivendo entre nós, mas quando ele subiu ao céu, ele prometeu habitar em nós e estar conosco através do Espírito Santo para sempre. Mateus 28 e o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deus presente, Deus íntimo, Deus perto de você, Deus habitando em você através do Espírito Santo. Esta é a verdade. Através do Espírito Santo, Deus mora em mim, mora na minha mente. Por isso, a Bíblia nos chama de templos do Espírito Santo. Nesta semana, apenas arranhamos a superfície desse tema grandioso, que é o caráter de Deus. Existe muito mais para ser aprendido. O Senhor é muito maior e mais extraordinário do que conseguimos compreender e passaremos a eternidade aprendendo mais sobre Deus. Deus merece o nosso louvor por quem Ele é e por tudo que já fez e pelo que Ele faz em nossa vida. Louve a Deus com base no que a Bíblia revela sobre o seu caráter. Por exemplo, obrigado, Senhor Deus. Diga em sua oração, obrigado, Senhor, porque Tu és santo, Tu és amor, Tu és Pai misericordioso, como está escrito em Tua santa palavra. Aleluia! Meu querido irmão, Deus chama o seu povo para refletir o seu caráter diante do mundo. Mas para isso precisamos conhecê-lo por nós mesmos. Temos que ter uma experiência pessoal, direta, de primeira mão. Você é chamado para ser filho e filha. Deus não chama ninguém para ser sobrinho, para ser primo, para ser neto. Não. Deus quer uma experiência de primeira mão com você. E você se torna filho e filha de Deus, nascendo da água e do Espírito. Meu querido irmão, a língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Pode-se meditar nele todos os dias da nossa vida. Pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo. Pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celestial. E, todavia, existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor de Deus. No entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer por você e por mim. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. A eternidade será usada para estudar a ciência do amor, a ciência da salvação. Meu querido irmão, o amor de Deus se revela na natureza, mas o amor de Deus se revela perfeitamente na vida de Jesus. Quando você se aprofunda na meditação, nos evangelhos, na vida de Jesus Cristo, você vai se tornando mais semelhante a Ele. Ele vai sendo reproduzido na sua vida, na sua mente. E é isso que Deus quer, que você e eu revelemos o caráter de Deus. Quando o caráter de Jesus for perfeitamente revelado na sua vida e na minha vida, então Ele voltará para buscar aqueles que Ele comprou com seu próprio sangue. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, te louvamos porque o Senhor revelou o amor infinito, dando o Filho amado para morrer por nós. Te louvamos porque Jesus Cristo se tornou um de nós, Emanuel. Te louvamos porque o Espírito Santo derrama a mente de Jesus, implanta a mente de Jesus em nós e faz-nos reflexos de Jesus. Dá-nos da tua santidade e que possamos refletir Jesus ao mundo e que Jesus volte logo nos buscar.
Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique com a paz de Jesus.